Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 68 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogando-lhe, pediram: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Por esse tempo, a obra de Jesus apresentava o aspecto de pungente derrota. Ele saíra vitorioso da contenda com os sacerdotes e fariseus, mas era evidente que nunca seria recebido por eles como Messias. Chegara a separação final. Ao ouvir Cristo o ansioso pedido, queríamos ver Jesus, ecoando o sequioso clamor do mundo, iluminou-se-lhe o semblante e disse: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na súplica dos gregos, viu ele um penhor dos resultados do seu grande sacrifício. Esses homens foram do Ocidente para encontrar o Salvador ao fim da sua vida, como os magos tinham vindo do Oriente ao começo. Assim, o povo de todas as terras e de todos os séculos seria atraído pela cruz do Salvador. Os gregos anelavam conhecer a verdade quanto à sua missão. Ao receber a petição, achava-se Jesus naquela parte interna do templo, da qual eram excluídos todos os que não fossem judeus. Mas saiu ao pátio para receber os gregos e teve com eles uma entrevista em pessoa. Viu desses estrangeiros as primícias de uma grande colheita, quando a parede divisória entre judeus e gentios fosse derribada, e todas as nações, línguas e povos ouvissem a mensagem da salvação. A antecipação desse fato, a consumação de suas esperanças, acham-se expressas nas palavras: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O caminho pelo qual essa glorificação se havia de operar, porém, não estava nunca ausente do Espírito de Cristo. A reunião dos gentios devia seguir sua morte próxima. Unicamente por sua morte podia o mundo ser salvo. Como um grão de trigo, o Filho do Homem devia ser deitado no solo e morrer, e ser enterrado fora das vistas, mas havia de viver outra vez. Cristo apresentou seu futuro, ilustrando-o com coisas da natureza, para que os discípulos compreendessem. O verdadeiro resultado de sua missão havia de ser atingido por sua morte. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo da terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quando o grão de trigo cai no solo e morre, germina e dá fruto. Assim, a morte de Cristo daria em resultado frutos para o reino de Deus. A vida havia de ser o resultado de sua morte. Os que lavram o solo têm sempre diante de si essa ilustração. De ano para ano, conservam seu abastecimento de cereais, atirando fora a melhor parte. Por algum tempo, deve ela estar oculta na cova, sendo cuidada pelo Senhor. Então, aparece a haste, depois a espiga e depois o grão na mesma. Assim,
se multiplica a colheita. Da mesma maneira, a morte de Cristo na cruz do Calvário produzirá fruto para a vida eterna. O grão de trigo, que conserva a própria vida, não produz frutos. Cristo poderia, se preferisse, salvar-se da morte, mas fizesse-o e permaneceria só. Não poderia levar filhos e filhas a Deus. Unicamente entregando a própria vida, podia ele comunicar vida à humanidade. Só caindo no solo para morrer se poderia tornar a semente daquela vasta colheita, a grande multidão redimida para Deus, dentre toda nação, e tribo, e língua e povo. A essa verdade, liga Cristo a lição de sacrifício que todos devem aprender. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Todos quantos desejam produzir frutos, como cobreiros de Cristo, devem cair primeiro no solo e morrer. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse, deve perecer. E a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais lançando-os fora. O mesmo quanto a vida humana. Dar é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo deste mundo, conservá-la-ão para a vida eterna. A vida gasta para o próprio eu é como o grão que se come. Desaparece, mas não há aumento. Junte o homem para si tudo quanto pode. Viva, pense e faça planos para o próprio proveito. Sua vida passará, no entanto, e ele nada terá. A lei do serviço do próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Se alguém me serve, disse Jesus, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Todos quantos carregaram com Cristo a cruz do sacrifício, partilharão com ele de sua glória. Jesus estava saindo do Templo de Jerusalém, onde havia, pela última vez, apresentado a mensagem de graça e salvação para os líderes da nação. E estes, com o coração endurecido, haviam fechado os seus ouvidos para as palavras de Cristo. Nunca mais Jesus voltaria para aquele lugar. Nunca mais a sua mensagem alcançaria os ouvidos daquelas pessoas que estavam tão dispostas a rejeitar as oportunidades enviadas por Deus. De alguma maneira, Cristo saía triste, lamentando por Jerusalém, que fora tão amada por Deus, mas ao mesmo tempo tão resistente, tão endurecida, se colocara tão distante da graça dos céus. A missão de Cristo, de qualquer maneira, parecia ter sido um fracasso. Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. A sua nação não o recebeu. E, de repente, no momento em que Cristo estava para sair do templo, chega a ele uma notícia interessante e alvissareira. Alguns gregos estavam ali. Eles haviam viajado até Jerusalém e queriam ver Jesus. Procuraram os discípulos para terem um encontro com Cristo. Queriam saber mais de Jesus. Estavam dispostos a entender quem ele era, a compreender sua missão. Os discípulos transmitem um recado a Cristo. E Cristo então sai até o pátio para encontrar-se com estes homens que vieram de tão longe a fim de encontrar-se com ele. Que contraste!
enquanto seu próprio povo havia rejeitado todas as oportunidades, fechado todas as portas, jogado fora todas as chances. Um povo que não era o povo da promessa. Gente que não era depositária das revelações de Deus, a quem não haviam sido enviados de maneira direta os profetas, estavam ali para ouvir de Jesus, para colocar-se nas mãos de Cristo, para ser alimentados pelas palavras do Mestre, para abrir o seu coração para Ele. Os de fora, aqueles que são tidos como pagãos, como estando fechados para o Evangelho, como não sendo dignos de salvação, muitas vezes estão mais perto do reino de Deus e da vida eterna do que os filhos do Senhor. Que triste é essa verdade. Quantas vezes nós que estamos dentro da igreja, que ouvimos semanalmente a palavra do Senhor, que temos oportunidade de todos os dias ter a Bíblia nas mãos, fechamos as portas do coração, endurecemos a alma para a voz do Espírito Santo, enquanto aqueles que estão distantes vêm de tão longe e estão tão abertos para ouvir a voz do Senhor. Os gregos queriam ver Jesus, enquanto os da sua própria nação estavam tramando para levá-lo à morte. Cristo se alegrou com o encontro com esses gregos. Ele viu desse fato o que haveria de acontecer como resultado final da sua obra, de todo o seu sacrifício e missão. O seu sacrifício não seria em vão. A sua morte na cruz seria o caminho para que pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as nações pudessem ser salvas pela graça de Deus. Aqueles gregos representavam pessoas que estavam no momento distantes do Senhor, mas que, não obstante, seriam reunidos pela ação do seu Espírito Santo ao falar-lhes ao coração. Para aqueles gregos, Jesus apresenta uma verdade extremamente importante para nós. Jesus fala sobre o grão de trigo, o mistério do grão de trigo. O lavrador tem que tomar uma difícil decisão. Ou ele guarda tudo para ser moído e transformado em pão, em alimento para sustento da sua vida, ou ele decide-se tomar parte desses grãos e jogá-los fora, enterrando-os. Tomar esses grãos e lançá-los à terra parece loucura, especialmente em momentos de escassez e necessidade. Como você pode tomar parte daquilo que lhe servirá de alimento e enterrar, jogar no chão, aparentemente jogar fora? No entanto, esse processo é o único capaz de perpetuar a multiplicação dos alimentos e a possibilidade de permanência da vida. Se guardado dentro do recipiente em que foi preservado, o trigo não vai servir para mais nada, a não ser para ser moído e comido. Mas quando lançado ao solo, quando enterrado dele, vai surgir uma nova vida, vai surgir um broto que vai crescer, que vai se transformar num pé de trigo, que vai produzir espigas com grãos que proverão alimento e abundância. Assim seria com Cristo, e assim é com todos os filhos de Deus. Se Cristo houvesse vivido só para si, se Cristo houvesse decidido fugir da cruz, se Cristo houvesse decidido escapar do sofrimento, não estaria fazendo bem para ninguém mais, a não ser para si próprio. Não seria o Salvador da humanidade. Unicamente, através da sua morte, podia ele trazer uma bênção
para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Na nossa vida também é assim. Quem ama a sua vida e tenta viver para si mesmo, quem pensa na sua autopreservação, quem é egoísta, que pensa apenas nos seus próprios interesses, quem pensa apenas na sua comodidade, quem busca situações em que possa sempre estar bem, em usufruir, em tirar vantagem, ao invés de doar-se, de fazer, de dar, de contribuir, de ajudar, de ser solidário. A sua existência não serve para absolutamente nada. A sua vida é vã. Somente aquele que serve, somente aquele que morre por próprio eu, somente aquele que se doa, somente aquele que se entrega, pode, na verdade, obter a vida eterna. Esta é a lei do reino de Deus. O espírito de Satanás é o espírito de egoísmo, de pensamento em si mesmo. O espírito dos céus é o espírito do amor, é o espírito da doação, do entregar-se, do viver em função de Deus e do próximo. Cristo não pensou em si, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus doou-se em favor da raça caída. E ao doar-se, Jesus multiplicou a sua graça para toda a humanidade. O desafio para nós esse dia é que sejamos parecidos com Cristo. Que vivamos também não para nós mesmos, mas que vivamos para compartilhar, para doar, para abençoar. Muitas pessoas se enganam, pensando que o oposto de amor é ódio. Isso é mentira. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. Que nós não sejamos egoístas. Que nós vivamos de maneira parecida com Jesus Cristo. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.